grampeamento de telefone, para mim, é uma coisa que naqueles tempos eu sequer tinha a ideia de que pudesse existir. E as gravações que se realizou no grampo, que eles chamavam de censura, na época, o telefone está censurado pela polícia. Era difícil de fazer, porque 24 horas de censura permanente, o gravador tinha que ser um gravador de rolo. Tiveram tantos acontecimentos em torno da arquidiocese, especialmente, ou talvez por ela ser ter o bispo como o bispo Dom Helder, que seria muita ingenuidade a gente não pensar isso. Isso ocorreu tempos seguidos, durante 24 horas no telefone de Dom Helder. Isso ficou patente, porque os documentos são, inclusive, alguns deles, textos enormes das transcrições, palavra por palavra. O que a gente tem certeza que havia eram pessoas dos órgãos de inteligência, tanto do Exército quanto do DOPS, que vinham escutar a pregação do domingo, que vinham recolher o material que a gente distribuía, que aqui e acolá passavam onde havia reunião de algum grupo. Eu sei que havia sempre gente por perto rondando a gente. Disso a gente tinha certeza. A gente tinha muito cuidado de não falar ao telefone nada que pudesse trazer consequência para qualquer coisa ou para qualquer situação. Pela própria metodologia de ensinar, que Dom Helder tinha de ensinar a gente, de dizer, ele não dizia nunca, não me diga nada por telefone porque está censurado. Mas ele comentava, os telefones são todos censurados, a gente sabe que são. Dom Helder, em tese, era querido, respeitado e tinha acessível ligação com todo mundo que procurava. Isso inclinava a compreensão de que ele poderia ser ouvido também pela esquerda. Era mais difícil obter o número dessas pessoas que não paravam em canto nenhum, que moravam em lugares escondidos, que não tinham telefone. E telefone era uma coisa difícil, cara e difícil. As conexões mais importantes naquele tempo, em termos de troca de telefonemas e possível grampeamento de telefonemas, eram o Juvenato do Vital, né, o Jiriquiti, o Secretariado Regional da CNBB e Cúria Arquidiocesana, né, o Palácio dos Manguinhos. Eu imagino que Dom Helder já residia nas fronteiras, mas não tenho absoluta certeza que já em 69 ele residia nas fronteiras, mas é possível. E evidentemente as fronteiras também estariam dentro do esquema, né, de conexões importantes. E o Mosteiro de São Bento, né? Eu acho que Dom Helder foi muito censurado e aquele silêncio cívico que ele teve de ter durante tantos anos, que não saía o nome dele, nem o nome no jornal, nem coisa nenhuma, mas ele tinha muito acesso ao exterior. Era onde ele transmitia todas as ideias e também todas as coisas do que estava se passando no Brasil. E acho que o silêncio que foi obrigado pelo golpe, pela repressão, não atingiu ele tanto, ele não sofreu tanto quanto a repressão que teve por parte da própria igreja. Eu acho que Dom Helder não teve o apoio, não teve. E mesmo quando o Papa proibiu de que ele só saísse poucas vezes, e era um Papa que ele conhecia muito e tal, eu acho que foi um golpe muito duro para ele.
muito duro, porque ele não podia falar aqui nem falava fora. Mas também para a gente não era uma preocupação maior não, podia ouvir. E eu falava abertamente o que eu tinha para dizer, eu nunca me incomodei com essas coisas. Tanto assim que em 1973 finalmente me pegaram, né? Eu acho que a igreja institucional faltou muito a Dom Helder. Ele não achava, ele não dizia, ele não externava isso. Ele tinha um sentido de obediência muito grande. Então, Roma dizia, Roma era. Agora, quando ele escrevia, ele dizia que sonhava que a Cúria Romana pegava fogo e acabava com tudo. Então, terminava assim, era só um sonho. Eu me formei dia 11 de agosto e Dom Helder esteve na faculdade, eu acho que em setembro ou outubro de 77. Quando Dom Helder subiu ao birô, que ia começar a falar, dois funcionários da faculdade, que eram evidentemente ligados à repressão, levantaram aquele gravador cassete para gravá-lo. E houve um início de revolta e de reação da estudantada, o que seria um perigo. Ele, com aquela propriedade vocabular e com aquela gesticulação rica, as mãos dele falavam com ele, abriu os braços e fez sinal de paz. Eu gosto quando falo e eles gravam, porque quando eles gravam o que eu falei. E eu assumo a responsabilidade pelo que digo, e não pelo que eles dizem que eu disse sem que eu tenha dito. A plateia delirou e a mão tremeu dos dois agentes.